Buenas! Tudo bem, pessoal? Boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Personal Senior. Programa esse que tem como objetivo ajudar o profissional de educação física a ter um faturamento mensal de pelo menos R$ 10.000 por mês. Como? Trabalho feito com pessoas idosas. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Guilherme, eu sou especializado em atendimento personalizado e também em educação física gerontológica. Sou personal trainer, há mais de 17 anos e também atualmente sou dono de uma academia em Porto Alegre há quase 10, fechando 10 anos agora em fevereiro do ano que vem. Gente, nesse vídeo de hoje, nessa live aqui, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto que obviamente é do interesse de todos aqueles que são personagens e também aqueles que são instrutores de academia e querem dar uma alavancada na carreira. Então eu vou mostrar para vocês aqui qual o caminho mais rápido para você que é personal trainer para chegar nesse faturamento de 10 mil por mês, certo? Eu vou mostrar e provar para vocês que a maneira mais rápida de chegar é justamente trabalhando com pessoas idosas, tá? E eu vou trazer provas, de que isso que eu estou falando para vocês aqui faz todo sentido, certo? E, gente, isso faz sentido mesmo, tá? Como eu falei para vocês, eu trabalho há mais de 17 anos com pessoas idosas, tá? E graças a esse público, a esse nicho de atuação, eu consegui, chegar nesse faturamento mensal que eu tenho hoje e também consegui alcançar um dos maiores, se não o maior objetivo da minha vida profissional, que era ter o meu próprio espaço, era ter a minha academia. Então eu consegui isso lá em 2014. E agora, em fevereiro, eu vou completar 10 anos com a academia. Mas eu comecei trabalhando como personal. E antes disso, eu fui instrutor de academia por um bom tempo, tá? E, gente, eu já falei em outros momentos aqui na página para vocês que eu percebi que eu deveria direcionar os meus atendimentos ao público idoso quando eu ainda era instrutor de academia, lá em 2006, 2007, Porque o que acontecia? Eu, como instrutor de academia, eu não conseguia visualizar uma maneira de como eu poderia alavancar na carreira, como eu poderia crescer ainda mais nessa academia. Eu era um dos professores, tinham mais, se eu não me engano, 4, 5 professores junto comigo, e aí acima deles tinha o proprietário da academia, que na época ali ele não era muito presente. Então eu não conseguia visualizar como é que eu ia crescer lá dentro, sendo que o proprietário nem estava lá presente, E também não conseguia notar, perceber nenhum tipo de situação onde eu conseguiria me destacar. Até que, ao longo do tempo, eu comecei a perceber algumas situações interessantes para mim dentro da academia. E uma delas é que aquele público mais maduro, vamos dizer assim, com mais idade, é um público que acabava me dando mais atenção, de maneira que quando eu atendia eles sempre me davam algum tipo de respaldo, algum feedback. Isso começou a chamar a atenção, porque eu tinha, claro, pessoas adultas, idosas, eu tinha adolescentes, era um público bem mesclado nessa academia, E aí o que eu percebia? Que, primeiro, o público mais novo
era um público que não ficava muito na academia. Tinha rotatividade muito grande desse público. Então abria uma academia nova por perto, aí o pessoal mais novo ia, né? Aparecia daqui a pouco uma atividade diferente no mercado, eles saíam da musculação e iam para essa atividade. Só que aquele pessoal que eu chamei de mais maduro, né, pessoal com mais idade, esse sim, esse nunca saía da academia. Isso aí começou a me despertar, né, o interesse ali em trabalhar com eles. E também, gente, fez com que eu tivesse mais vontade de me dedicar a esse público. Então, quando eu ia trabalhar com essas pessoas, normalmente, a pessoa mais idosa, ela vem com algum tipo de restrição. Essas pessoas vinham até mim e falavam, né? Ah, tenho tal lesão, tenho doença tal. E aí o que eu fazia? Eu ia atrás. Eu ia entrar atrás de informação para poder atender da melhor maneira possível essa pessoa. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer isso, esse atendimento diferenciado, as pessoas começaram a gostar mais de mim. Tanto que elas não queriam mais ser atendidas pelos outros professores, e sim por mim. Então, quando os outros professores estavam lá atendendo aquela galera mais jovem, pessoal, né, mais parceiro, tal, aquela galera que se olha no espelho, sabe? Eu já fui para outro caminho. E, gente, sem querer. Não é porque eu quero trabalhar com esse público e vou trabalhar com eles. Não, eu fui percebendo aos poucos. Pô, o pessoal me dá mais atenção, valoriza mais o trabalho que eu faço e me dedico, né? Então, obviamente, eu vou ter mais vontade, vou ter mais dedicação para esse público. Então, assim, de forma natural, eu comecei a voltar minha atenção mais para eles, né? E aí, com isso, eu comecei a conquistar meus primeiros alunos de personal, tá? Mas, gente, isso foi um processo. Como eu falei para vocês, não foi de uma hora para outra, tá? Agora, hoje, aqui, eu vou trazer para vocês alguns argumentos, tá? Que fortalecem ainda mais essa minha opinião, essa crença de que trabalhar com pessoas idosas é atualmente o melhor caminho, ou seja, o caminho mais rápido para um personal trainer que deseja ter um faturamento acima de 10 mil, tá? Então, gente, eu vou me agarrar aqui principalmente em 3 argumentos para sustentar isso que eu estou falando para vocês. O primeiro deles é o crescimento populacional de pessoas idosas, principalmente aqui no Brasil. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo argumento é o aumento da expectativa de vida. Vou mostrar para vocês como é que está essa situação, tá? Aqui no país. E um terceiro ponto é a questão do profissional de educação física. Porque são poucos os profissionais, são poucos os personagens que são especializados em atendimentos a pessoas idosas. Tem muita gente que trabalha com idoso, tá? Mas são poucos os profissionais que são especializados. Muito bem, vamos lá então. Vou começar aqui, eu trouxe uma série de reportagens, tá? Que são atuais e que falam um pouco de toda essa situação que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Por exemplo, vamos começar falando sobre crescimento populacional de pessoas idosas aqui no país, tá? Olha só, gente, para sustentar isso, eu peguei aqui uma matéria do jornal da USP, tá? Da Universidade de São Paulo, que é de 2018, é de 5 anos atrás. E aí destaquei um trecho aqui que fala o seguinte, olha só. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, né, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões de pessoas até 2050. Isso representará 1/5 da população mundial. Então, começar falando para vocês aqui que esse cenário aqui de crescimento populacional de pessoas idosas é um cenário mundial, tá? Só que aqui no Brasil, vocês vão ver que isso ainda é mais relevante.
Olha só, outro ponto desse estudo, tá? Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil, em 2016, tinha a quinta maior população idosa do mundo. E em 2030, o número de idosos ultrapassará o total de crianças entre 0 e 14 anos. Então, nossa, isso aqui é uma notícia que impressiona, né? Imagina, gente, o número de crianças. Vamos pensar como era antigamente, né? Alguns anos atrás, vocês lembram dos pais de vocês falando, dos avós de vocês falando também sobre os familiares, né? O número de irmãos que eles tinham, vocês lembram? Vocês sabem, já tiveram essa conversa com os familiares de vocês, né? Então, o avô falando que tinha 20 e tantos irmãos, né? Daí tinha não sei quantos primos. Era um cenário totalmente diferente, né? Olha só, uma matéria aqui, ó, do G1, né? Que é aquele site da Globo. Matéria de 2023, de 2 meses atrás. Fala o seguinte: a parcela idosa da população brasileira com 60 anos ou mais subiu para 15,1 em 2022. 10 anos antes, lá em 2012, o percentual era de 11,3. Então, gente, questão de 10 anos, olha o aumento que a gente tem de 11,3, a parcela de idosos no Brasil, para 15,1, certo? Essa matéria ainda, ela faz uma distribuição aqui da população, olha só, por idade, tá? Que são dados do IBGE também. Então, assim, ó, pessoas de 0 a 4 anos correspondem a quase 7% da população, tá? De 5 a 17 anos, jovens, adolescentes, tá? 18% da população. Agora, de 18 a 24 anos, fase adulta inicial, né? 10,5%. Pessoas de 25 a 39 anos, 24%, mais ou menos, tá? Agora tá aqui, ó, o percentual aqui maior tá entre as pessoas de 40 a 59 anos, com 25,5%. E depois, 60 anos ou mais, já tem 15,1%. Então, assim, ó, dá para ver aqui que tem mais pessoas de 60 anos do que crianças, né, na fase inicial, de 0 a 4 anos, tem mais que o dobro. E ali, de 5 a 17 anos, tem 17,9%. E aí, pessoas idosas, 15,1%, tá? Que o estudo diz é que em 2030, né, ele fala que de 0 a 14 anos, aí já vai ter mais idosos do que essa faixa etária. Então é um crescimento populacional de idosos absurdo, gigantesco. Segundo ponto que eu comentei para vocês é o aumento da expectativa de vida. E aí, gente, tem aqui uma matéria da revista Valor Econômico, no final do ano passado. E ele fala assim: a expectativa de vida ao nascer do brasileiro em 2021 era de 77 anos, tá? 2020 já era menos, já era 76,8. E a tendência é de crescimento com o passar dos anos, segundo o IBGE, tá? Então, gente, o que isso quer dizer? Olha o que eu estou falando para vocês até agora. Aumento, né, crescimento populacional de idosos, tá? Ou seja, vão ter mais idosos daqui para frente e num futuro muito próximo. Isso já está acontecendo. E além de ter mais idosos, as pessoas estão vivendo mais, porque tem o aumento da expectativa de vida, tá? Então, o que isso quer dizer? Que o país está envelhecendo, tá? E vamos pensar, por que isso acontece, né?
Porque, gente, tem um conjunto aí de fatores demográficos, sociais e de saúde que acabam interferindo nessa mudança da população brasileira, tá? Peguei aqui mais uma matéria do jornal agora Estadão, tá? E ele fala exatamente sobre isso, sobre os motivos pelos quais tem esse processo de mudança da população brasileira. A que se deve isso, né? O primeiro ponto que eles tocam aqui é em relação ao declínio da taxa de fecundidade. Então, nas últimas décadas, as pessoas têm cada vez menos filhos. Foi o que eu falei para vocês no início ali da live, né? Antigamente, nossos pais, nossos avós tinham muito mais filhos, irmãos, parentes. Atualmente, os casais, eles têm em média um filho, no máximo 2. Eu tô falando isso, minha esposa tá grávida agora da segunda filha, tá? E a gente fica pensando, a gente ficou assim, quando a gente soube da notícia, a gente só pensava assim, meu Deus do céu, lá vem mais uma filha. Só não pode ser gêmea. Não podem ser gêmeas, né? Porque imagina, 3 filhos, gente, do jeito que a gente está hoje, na situação econômica que o país se encontra hoje, é complicadíssimo, né? Se a gente for pensar em custos que a gente tem, por exemplo, vai botar uma criança numa creche, é R$2.000, né? Então, imagina ter 3 filhos. Rapaz do céu, é complicado. Então, esse é um dos pontos, né? O segundo ponto que o Estadão traz aqui é justamente o que eu falei antes para vocês sobre o aumento da expectativa de vida, né? E isso se dá por avanços na medicina, por exemplo, né? Melhores condições de saúde, maior acesso das pessoas a questões de saúde, a informações, tá? Então tudo isso contribui também para as pessoas estarem vivendo mais. O terceiro ponto que eles abrangem aqui são as melhorias nas condições de vida. E aí se fala nas condições socioeconômicas, né? Quarto ponto, redução da mortalidade infantil, né? Essa taxa de mortalidade infantil tem diminuído, significa aí que tem mais crianças sobrevivendo e chegando à fase adulta. Quinto ponto que pode explicar também, ajudar a explicar essa mudança na população, mudanças nas estruturas familiares, né? Como um aumento no número de famílias nucleares menores, é o que a gente estava falando para vocês também. Então, menos filhos por família e, consequentemente, uma população mais idosa. Outro ponto importante que eles salientam aqui, aposentadoria e envelhecimento da força de trabalho. Então, muitas pessoas estão se aposentando após atingirem uma certa idade, o que aumenta o número de pessoas na categoria de idosos, tá? Outro ponto que eles falam aqui, gente, é uma migração interna e internacional. Então, o Brasil tem experimentado migrações internas e internacionais que podem impactar a distribuição da população em diferentes faixas etárias. Ou seja, vocês percebem que as pessoas mais jovens, adolescentes, adultos, né, nessa fase inicial, eles acabam saindo com mais frequência do país, comparado com o que era antigamente, né? A gente está vendo muito isso. E isso também vai saindo o número de pessoas jovens no país e vão ficando aquelas pessoas que já têm mais idade. Um oitavo ponto aqui que eles tocam é políticas de saúde e previdência social. Tá? Que essas políticas elas têm apoiado aí, né, o envelhecimento da população. E como? E fornecendo, né, cuidados relacionados à saúde e mais renda também para esse público. Tá? E um último fator que eles levam em conta aqui é o estilo de vida e educação. Tá? Então, estilo de vida, né, as pessoas estão cada vez mais fazendo exercício, estão sabendo e percebendo a importância que tem o exercício físico para a saúde delas, assim também como a questão alimentar. Então, até essa questão de um acesso mais fácil à informação
leva a esse ponto que eles estão tocando aqui de estilo de vida e educação. Então, gente, esses fatores em conjunto têm levado aí ao envelhecimento da população brasileira. Mas e aí, o que acontece com tudo isso? A questão aqui é que vai ter uma relação, uma implicação direta para políticas públicas no país, né? Serviço de saúde, previdência social, muitas outras coisas nesse sentido, tá? Então, o que a gente tira disso tudo? É que se a população idosa está crescendo e os idosos as pessoas estão vivendo mais, a gente vai precisar de mais pessoas, de mais profissionais especializados no atendimento a pessoas idosas, certo? Então, é isso que a gente tira. E aí, eu venho para o terceiro ponto aqui, para o meu terceiro argumento, para falar justamente sobre profissionais especializados no atendimento ao público idoso. Por que eu falo isso? Uma das perguntas que eu sempre costumo fazer aqui na página, e em alguns vídeos que eu faço, é saber de vocês, colegas, quantos personagens vocês conhecem que são especializados em pessoas idosas, que só trabalham com pessoas idosas, ou que não só trabalham, mas que direcionam seus atendimentos a esse público. Então, quantos personagens vocês conhecem aí na cidade onde vocês atuam? Vocês saberiam me dizer? Eu sempre faço essa pergunta porque, gente, são poucos os profissionais que a gente encontra e que são especializados no atendimento a pessoas idosas. Eu mesmo aqui, eu lembro... olha, eu moro em Porto Alegre, tá? É uma cidade que tem muitos habitantes, tá? E eu desconheço profissionais que fazem esse tipo de trabalho, tá? Então, a gente consegue perceber que há pouca concorrência. Tem personagens que atendem idosos? Claro, só que eles não são especializados. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falo especializado, eu falo em qualificação. Eu falo em cursos específicos para pessoas idosas. Eu, por exemplo, uns 5 anos atrás, se eu não me engano, eu fui aluno do primeiro curso de pós-graduação em Educação Física Gerontológica. Poxa, 5 anos atrás, gente. Primeiro curso aqui de Porto Alegre, tá? Que foi na PUC. Eu fui aluno dessa pós-graduação. Eu sei que depois teve mais uma turma e depois eu não sei se aconteceu mais, né? Não sei se teve mais. Mas enfim, quando eu me refiro a profissionais especializados, são profissionais que são capacitados para atender esse público, tá? E que direcionam seus atendimentos e que se qualificam cada vez mais para atender esse público, tá? Então eu tenho essa dificuldade, né, de conhecer profissionais aqui na minha cidade que atuam com idosos. Peguei aqui do site do CREF uma informação, olha só. Um país como o Brasil, que tem mais de 200 milhões de habitantes, tem muito potencial para atuação profissional de personal trainers, tá? Então, segundo o Conselho Federal de Educação Física, o CREF, existem mais de 100 mil profissionais qualificados no Brasil. Gente, 100 mil profissionais. O que acontece? Vocês conseguem identificar a concorrência que a gente tem cada vez mais? O número de personagens que vão aparecendo no mercado? E cada vez mais cedo, né? Porque eu vejo muita gente que não é formada, por exemplo, que é personal trainer. E que daqui a pouco cobra o mesmo valor do profissional que é formado. E o aluno dele às vezes nem sabe, né? Culpa do estagiário? Não, né? Daqui a pouco, se a gente for botar a culpa é nossa de daqui a pouco não valorizar o nosso trabalho, o nosso conhecimento, a nossa qualificação. Então, isso é um ponto que a gente tem que explorar na hora de vender o nosso serviço, certo?
Matéria da Globo de 2020, olha só. Eles falam aqui, né, que a situação do Brasil em termos de sedentarismo é preocupante, né? E segundo dados da OMS, quase metade da população brasileira não pratica o mínimo de exercício para manter o corpo saudável, tá? Gente, quase metade da população, é 47%. Se a gente for lembrar, o que é se manter ativo? A OMS fala que tem aquela recomendação, né, de cerca de 150 minutos semanais. É isso? E as pessoas não fazem 150 minutos por semana. Tá? Então, o Brasil lidera o ranking de sedentarismo na América Latina e é o quinto mais sedentário do mundo. Então, gente, por que eu estou falando isso aqui? Muitas vezes também, quando a gente é personal, a gente vai divulgar o nosso serviço, a gente acaba divulgando para pessoas que já treinam, né? Que estão acostumadas a fazer exercício, mas tem uma parte da população que é praticamente a maioria aqui que nem sequer faz 150 minutos de exercício por semana, são sedentárias. E é esse público aqui que a gente deve atingir. E aqui nesse público, grande parte deles são idosos. Falta daqui a pouco esclarecimento, oportunidade, né? Então, resta a nós profissionais que trabalhamos com esse público salientar, né, a importância do exercício para essa população, para esse nicho. Eu comecei ontem com um aluno, ele tem 68 anos, considerado idoso, né? No Brasil, acima de 60 anos é considerado idoso. Aí eu fui fazer anamnese com ele e, claro, eu faço todo um questionário, né? E aí ele me falou que é a primeira vez na vida dele que ele está fazendo exercício. Ele nunca tinha entrado numa academia. 68 anos de idade, né? Daí até fiquei curioso. Poxa, mas como é que tu não buscou uma academia antes, né? Por que não te exercitava antes? E aí ele falou que não tinha muito conhecimento, né, sobre a questão do exercício e que ele resolveu procurar a academia por indicação médica, né? Então acho que faz parte do nosso trabalho também a gente levar esse tipo de informação para essas pessoas, né? Falar da importância do exercício para diversas doenças, né? Até porque o exercício, gente, o exercício que é programado e tem evolução, tem progressão, é o melhor remédio que existe para pessoas com doenças crônicas. Até porque os efeitos colaterais deste remédio são os melhores possíveis. Então, só que resta para a gente levar esse tipo de informação para muitas pessoas que nem sabem disso. As pessoas preferem investir em remédio, em farmácia, do que em exercício físico. Tá? Aí vocês vão me falar, poxa, Guilherme, mas... tem um crescimento populacional de idosos, tem aumento da expectativa de vida, não tem muita concorrência no mercado de personal. Só que tem um problema. Eu não gosto de trabalhar com pessoas idosas. Não gosto. Aí eu falo para vocês, gente, idosos no Brasil são pessoas acima de 60 anos. Imaginem uma pessoa de 60 anos que vocês conheçam, né? Como é que ela é? Vocês consideram ela idosa? Pessoas com 60 anos atualmente são extremamente ativas, estão trabalhando, estão no mercado de trabalho, gente, né? Fazem todas aquelas atividades que sempre fizeram a vida toda. Guilherme, mas é que eu tenho medo de machucar os idosos que são mais frágeis. Bom, gente, mas se vocês atenderem daqui a pouco um adulto que está jogando futebol, o cara está jogando futebol e o cara tem tem uma ruptura de ligamento cruzado, poxa, não é um trabalho fácil também. Da mesma maneira, vocês vão ter que ter um extremo cuidado para lidar com essa pessoa. Tá bom, ok, me convenceu. Mas acontece o seguinte, eu tenho alunos de outras idades já. Então eu não vou direcionar os meus atendimentos ao público idoso e deixar de trabalhar com essas pessoas. Claro, eu também não. Eu tenho
alunos que têm uma idade inferior a 60 anos. Eu tenho, tá? Que são alunos de anos já. Só que, gente, a diferença é que eu direciono as minhas redes sociais, direciono a minha imagem e o meu trabalho para pessoas idosas. Porque eu acredito em todos esses argumentos que eu estou falando para vocês. Tanto é que já se passaram 17 anos, eu tenho esse faturamento mensal superior aos 10 mil, eu tenho a minha própria academia e porque justamente eu direcionei meus atendimentos para esse público, certo? E eu vou dizer mais algumas coisas para vocês. Tem outras vantagens de se trabalhar com o público idoso. Primeiro, é a fidelidade. Eu dei para vocês o exemplo lá da academia, quando eu era instrutor. Lá, gente, tinha rotatividade enorme de pessoas mais jovens. Eu, quando comecei como personal, atendia qualquer idade. E o que acontecia? Mesma ideia, mesma coisa. As pessoas mais jovens ficavam 3 meses, 5 meses, saíam. Aqueles que eram de idade mais avançada estão comigo até hoje. Hoje eu tenho alunos de 17 anos, 15 a 13 que estão comigo há muito tempo. Esse pessoal, se vocês fazem aí um trabalho legal, né, um trabalho bem feito com eles, eles não abandonam vocês. É claro que vocês têm que se qualificar para isso, tem que entregar, né, entregar resultado, entregar um trabalho bem feito. Outra coisa, né, eu estudando aqui, pegando essas matérias para a live de hoje, eu me deparei com uma matéria da revista Exame de 2020 e falava o seguinte, que os personal trainer, estava perdendo espaço para aplicativos. Olha que loucura, para aplicativo de treino. E claro que isso não são pessoas idosas, porque os idosos não estão lá em app, sabe? Não estão fazendo consultoria de treino, eles não fazem consultoria. Se vocês querem trabalhar com atendimento presencial, personal trainer, quem vai fidelizar mais com vocês são pessoas idosas, não são os adultos mais jovens, né? Então é uma coisa para se pensar. Outra coisa, né? O público idoso ele investe em saúde, não em estética. Então ele se aposentou, ele guardou, ele reservou um dinheiro para a saúde dele durante o processo de envelhecimento. Tá? Tem mais esse ponto positivo. Tem outro ponto aqui que eu cito às vezes, que é a questão de horário, né? É claro que a ideia, gente, é vocês conseguirem maior número de alunos possíveis, né? Mas eu cheguei num patamar que eu não queria mais trabalhar de noite, por exemplo. E para mim, trabalhar com público idoso foi fundamental para isso, porque os idosos treinam mais de manhã e de tarde. Então, para mim, isso foi maravilhoso, né? Mas é claro que depende do momento de cada um. O negócio, como eu falei para vocês, é conseguir primeiro mais alunos de personal para a gente chegar nesse faturamento de 10 mil. E depois a gente começa a selecionar os alunos, até chegar a um ponto que esteja tudo alinhado para vocês, a questão financeira, mas também, né, a questão social de vocês, de lazer, de descanso, tudo isso tem que estar alinhado para vocês renderem bem, tá? Então, minha gente, para conseguir fidelizar, ter esses alunos, né, mais idosos, vocês precisam se qualificar, vocês precisam sempre estar atento ao que tem no mercado em relação à qualificação para o público idoso. Aqui na minha página da Ativa, vocês vão encontrar diversos assuntos voltados não só para a questão técnica do idoso, mas sim questões de carreira. Eu não sou aqui uma faculdade, né? Eu não falo só da questão técnica, eu falo de uma questão de carreira, de faturamento. Isso é o principal aqui na página, tá? Mas vocês vão encontrar questões técnicas, questão de marketing, tudo isso tem aqui na página, tá? Então, eu costumo falar assim, né, que vocês não podem ser não basta ser o personal CDF. Sabe o personal CDF? É aquele que sabe tudo, sabe toda a técnica perfeitinha, né? O cara é impecável, tecnicamente ele é impecável, só que ele peca na hora de vender, ele não sabe vender. Agora, não basta também
ser o personal balaca. Balaca é uma gíria aqui do Rio Grande do Sul, tá? Não sei se tem em outros ou em outras regiões, mas a gente usa muito esse termo, balaca. O que é o personal balaca? Porra, é aquele que sabe vender. Isso eu admiro nele, no balaca. Pá, sabe, tem o dom da trova. Ah, e faz não sei o que, desse jeito, blá, blá, blá. Ele vende. Ele pode estar completamente errado naquilo que ele está falando, mas ele sabe vender. Então, para mim, o personal, aquele que é o cara, o bagual, sabe quem é? É uma mescla desses dois que eu falei para vocês. Do balaca, aquele que é o vendedor, mas do CDF. Aquele que tem conteúdo, né? Que tem a parte técnica. Então, quando a gente alia a técnica a também a questão da venda, a gente consegue ser um personal mais completo. E aí tem mais chances de chegar nesse faturamento superior a 10 mil por mês. Beleza, pessoal? Se ficaram com alguma dúvida, podem escrever para mim. Dê uma revisada, dê uma pesquisada nesses artigos, nesses estudos que eu falei para vocês também, que vale a pena. E fiquem atentos. Aumento, né, da população de idosos, aumento da expectativa de vida e pouca concorrência. Tá aí, personal, uma baita oportunidade. A oportunidade é a chance mais rápida de você aumentar o seu faturamento. Tá bom? Volto na quinta-feira com mais uma live. Obrigado e até lá!